Meus amores, como é que vocês estão? Hoje iniciamos a sexta unidade, tá bom? Estamos aí e vamos começar mais uma aula de ciência. O tema da nossa aula de hoje é o ambiente. Para poder me acompanhar de forma mais tranquila, pega aí o livro 3 de Ciências, abre nas páginas 24 e 25 e me acompanha em mais uma videoaula, tá certo? Então, hoje iremos falar um pouco sobre o ambiente, tá? Então, o ambiente, ele é constituído por dois elementos essenciais. Que elementos são esses, né? Os seres vivos e os componentes não vivos. Os seres vivos a gente já sabe quais são, né? São os animais, as plantas, certos seres humanos, todos eles, né, fazem parte dos grupo dos seres vivos. Já os componentes não vivos, a gente pode encontrar aí, ó, água, solo, ninho de aves, tudo isso faz parte de um ambiente, tá certo? Então, recapitulando, o ambiente ele pode ser constituído por seres vivos e componentes não vivos. Os componentes não vivos, eles podem ser classificados em dois tipos, certo? Os componentes construídos e os componentes naturais. Vamos saber a diferença entre eles? Então vem comigo. Os componentes construídos são aqueles que são criados pelos seres vivos. Exemplos: ninho de aves, teias de aranha, as moradias. Tudo isso aqui foram construídos por algum ser vivo, né? Já os componentes naturais são aqueles que não são formados pelos seres vivos, como água, solo, ar e luz. Então, esses componentes, eles não podem ser criados pelos seres vivos. Então, são denominados de naturais. Então, vamos lá recapitular novamente. Os componentes não vivos, eles são classificados em componentes construídos e componentes naturais, tá certo? E vamos aqui observar nessa imagem. Essa imagem, vocês conseguem analisar quais são os seres vivos e os componentes não vivos? Fala aí para mim, os componentes não vivos e os seres vivos, né? Os seres vivos aqui são os animais, as plantas, as pessoas aqui, não é? E os componentes não vivos, o que é que vocês aí podem visualizar? Vamos observar? Os componentes não vivos naturais, aqui ó, a água, o solo, o vento, não é isso? E os componentes construídos, olha aqui ó, um ninho de passarinho. Então, o ninho de aves, eles são considerados componentes não vivos que são construídos, tá certo? Então, vê só, gente, se formos analisar todos os lugares do planeta Terra, pensa aí, o globo Terra ele é imenso, né? Então vamos imaginar como se a gente estivesse dando uma volta na Terra e indo visitar cada lugarzinho dessa Terra tão maravilhosa, né? Se a gente for observar cada um desses lugares, iremos perceber que os ambientes eles são totalmente diferentes um do outro, né? Um vai apresentar árvores imensas, outros vão apresentar um local mais deserto. Então, cada um apresenta sua característica, tá bom? E por essa razão, os componentes naturais e construídos, eles também vão ser modificados de acordo com o ambiente, tá certo? Então, algumas características podem ser diferenciadas entre os ambientes. Quais são elas? A temperatura, existem locais que são mais frios, outros mais quentes. Quantidade de chuva, tem lugar que chove bastante, mas tem outros que nem tanto, né? Presença de luz, tem lugar que recebe mais luz solar do que outros. E os seres vivos, né? Em diversos lugares nós iremos nos deparar com seres vivos totalmente diferenciados. Então, por essa razão, iremos encontrar um ambiente totalmente diferente, com características próprias, tá bom?
Aqui, ó, vamos observar essas imagens. Aqui são os ursos polares, né? Eles vivem num lugar bastante frio, gelo, não é isso? Aqui nessa imagem é a floresta amazônica. Na floresta amazônica tem bastante chuva. A gente vai ver aí, ó, diversas árvores gigantescas e lá iremos nos deparar com a biodiversidade incrível de seres vivos, tá bom? Aqui, ó, o fundo dos oceanos. O fundo dos oceanos eles irão variar de acordo com a profundidade. Por exemplo, a quantidade da luz ela vai ser variada de acordo com a profundidade do oceano. Quanto mais fundo você for, mais escuro será o ambiente, tá certo? E aqui nas cavernas, a luz só entra quando há abertura. Se não tivesse essa abertura, seria um local bem escurinho, tá bom? E também é importante ressaltar que dentro das cavernas a temperatura ela também varia um pouco. Geralmente lá é bem úmido, tá bom? Então aqui nessas cavernas a quantidade de seres vivos ele vai ser bem menor do que em comparação com a floresta amazônica, né? Então, gente, através dessas imagens conseguimos compreender que cada ambiente ele vai apresentar suas próprias características, ok? Vamos agora para as atividades. Que legal! Então agora na página 26 e 27 você vai poder realizar as atividades, certo? Então aqui, ó, na primeira questão vocês vão classificar os componentes aqui que estão indicados pelos números em naturais e construídos. Vamos revisar. Os componentes naturais são aqueles que não podem ser criados pelos seres vivos. No entanto, os componentes construídos são aqueles que são formados, criados pelos seres vivos, tá certo? Fiquem atentos aqui, analise bem direitinho. Na segunda questão, você vai observar essa imagem e vai responder as questões. Nessa imagem, você vai olhar bem direitinho e dizer que seres vivos aparecem nessa imagem. Você olha bem direitinho para não passar nada, tá bom? Na letra B, que componentes naturais aparecem na imagem? Letra C, há componentes construídos? Quais? Vocês vão colocar tudo aqui direitinho, tá bom? Na terceira questão, existem relações entre os seres vivos e os diferentes componentes do ambiente que você observou? Quais? Você vai olhar novamente essa imagem e responder a terceira questão. A quarta questão, vocês irão observar as fotografias e responder as questões. A primeira fotografia aqui, ó, ela é referente ao camelo em um ambiente deserto, tá certo? E a letra B, aves em região de mata. Aí vocês irão responder a letra A letra B e a letra C. Observa direitinho que cada uma alternativa está solicitando. E por fim, no quinto quesito, vocês irão fazer aqui, ó, encontrar as palavras nesse diagrama. Vocês vão procurar a palavra temperatura, seres vivos, chuva e luz. Vocês vão encontrar circular aqui, ó. Quem quiser deixar colorido, pode ficar à vontade, vai ficar belíssimo, tá bom? Então, crianças, por hoje estamos finalizando a nossa aula, mas para finalizar, tem uma atividade interativa, que é um joguinho de erros, aquele que vocês adoram. Para vocês acessar, você vai ter que acessar o seu livro interativo na plataforma, sexta unidade, vai na página 26, clica aqui, ó, onde você vai poder jogar esse jogo bem interessante, tá bom? Gente, um beijo e até a próxima. Até mais!